Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não é igual. 289, Dó. É uma cidade incomparável. É algo que nós nem conseguimos imaginar. Mas há uma coisa, eu entrarei por aquelas portas. Não importa se os problemas vêm, se o inimigo diga que não. Eu fui salvo, a graça me cobriu. Eu estarei lá. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não há igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírio são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará. E o cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de beulá, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte, sê constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel o verás. Se glorioso é pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem a... Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória do além. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa. Amém. Eu almejo estar lá. Deus os abençoe. Os encantos do mundo não podem buscar esta glória do além. Não almejas viver, oh amigo, nesta formosa Jerusalém. Não almejas viver, oh amigo, nesta formosa Jerusalém. Quão glorioso é pensar, né? E as Escrituras nos diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então é pensando, como disse Paulo em Tessalonicenses, consolai-vos uns aos outros com estas palavras a respeito da vinda de Cristo. Então ter a mente sempre ocupado com as coisas de Deus, com a graça, meditando na bondade de Deus. Então, irmãos, porque a mente, há um velho ditado que diz que a mente vazia é a oficina do diabo.
onde vem pensamentos, aonde vem coisas que não deveriam acontecer. E pode observar que os maiores problemas sempre ele acontece quando não havia necessidade de surgir, não havia como. É porque a pessoa não se ocupou com coisas melhores. Então mantenha a sua mente sempre nas coisas de cima, porque as daqui são tudo passageiras. Fiquemos de pé. A nossa boa noite a todos vocês, aqueles que estão também na internet. Nós teremos uma rápida palavra e logo mais uma oração também. Mateus capítulo 11. É um versículo conhecido por todos, muito apreciado por todos os cristãos. Verso 28 até o 30. Jesus fazendo o convite: vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, permita que possamos extrair de Tua palavra aquilo que vem de encontro com as nossas necessidades. É disto que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Jesus convidando para vir a Ele, todos cansados, oprimidos, todas as pessoas que vivem, vamos dizer, a vida em um estado de vexame contínuo, né? E até mesmo desiste do sabor da vida. E se Ele chama para descansar, para vir a Ele os cansados, é porque Ele tem o descanso, Ele tem o alívio. Amém. E Ele mesmo diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Agora, a paz é algo que todos buscam, todos querem e poucos encontram. Poucos realmente encontram esta paz. Mas à medida que a vida cristã, você avança na vida cristã, você vai compreender isto. Você vai entender isto, que ela vai te levar para esta paz, para este descanso. O caminho ali, quem chegava no templo e passava do pátio para o primeiro átrio e assim por diante, essa pessoa chegava em um lugar chamado o lugar santíssimo. E nesse lugar santíssimo era onde estava a presença de Deus. Nesse lugar santíssimo, um dia colocaram a vara de Arão, a vara velha e seca, e em uma só noite ela reverdeceu, deu casca, criou galhos, criou folhas, flores e frutos. Em uma noite. Porque a vida estava ali. E o profeta diz, quando Arão entrava além daquele véu, aquele véu lhe caía pelas costas e ele ficava isolado do mundo. Lá fora havia rebuliços, barulhos, contendas, disputas, mas Arão estava na presença de Deus
vamos dizer, isolado de todas as coisas daqui. Porque a presença de Deus, ela contagia a pessoa. Ela absorve a nossa atenção. É como diz as Escrituras, que a presença de Deus, ela é um refrigério. Mas para isso a pessoa, ela tem que entrar além do véu. O cristianismo, diz o profeta, ele tem duas fases. Não é que é errado a primeira fase, mas a primeira fase do cristianismo, ela é aquela fase intelectual. A pessoa tem uma fé do que diz as Escrituras. Não é aquela fé alicerçada, aquela fé, vamos dizer, descansada, que é uma fé que está mais no intelecto, o cristianismo. E esta pessoa simplesmente, vamos dizer, um cristão desta maneira, ela nunca está realmente descansada como precisa estar. Se agita, tem hora que está cheio de fé, tem hora que está cheio de dúvidas, tem hora que está cheio de esperança, daqui um pouco perde, tem hora que está cheio de ânimo, dali um pouco já não tem nenhum ânimo, tem uma hora que está gritando e contente, louvando a Deus, dali um pouco está igual um balão murcho. Quer dizer, esta fase, ela nunca dá para aquela pessoa aquilo que a sua alma deseja e aquilo que o próprio Deus quer. Por isso que a vida cristã, ela é um caminho, é um andar. Você tem que marchar, tem que ir adiante, tem que ir indo adiante. E à medida que você vai entrando em Deus, você vai encontrando que servir a Deus é viver em paz. É como disse Jesus, deixe-vos a paz. Você encontra que o jugo de Cristo não é pesado, é suave. Então, esta fase do cristianismo, essa primeira fase, ela é, vamos dizer, um tanto intelectual, superficial. Ela nunca se arraiga, nunca se firma. Mas não é nesta fase que você deve viver. Você deve ir além do véu. E além do véu representa o batismo do Espírito Santo. E antes era morte se alguém entrasse ali, se não fosse no dia certo, na hora certa e com os apetrechos corretos. Mas quando Jesus morreu, aquele véu que representava a sua carne, rasgou ali na cruz, então liberou o caminho. E hoje é morte para quem não entra ali. Porque o convite está feito para todo homem de qualquer raça, qualquer pessoa. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Prática de religião não alivia a condição da alma. Por isso, o verdadeiro cristianismo é uma experiência experimentada com Deus. O batismo do Espírito Santo é uma experiência que faz você sair dali como uma pessoa diferente. Então, lembre-se, temos que avançar. Naquele templo ali no Velho Testamento havia o pátio. Quem poderia entrar naquele templo?
tinha que ser um judeu, um israelita. Gentil não podia entrar. E isso representa aquele que crê. E Jesus disse: eu sou a porta. Logo que o israelita ele entrava, a primeira coisa que ele encontrava, o altar de bronze, onde era realizado o sacrifício pelo seu pecado. Logo mais após o altar de bronze, ali no pátio, estava a pia de água onde ele se lavava. Que isso representa o batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem que vir pela palavra, você tem que aceitar o sacrifício, você deve ser batizado, batizada, mas isto é tudo, pastor? Não. Mesmo vivendo ali fora, neste pátio, a pessoa está sujeita a intempéries do tempo. Quando o sol brilha bem, oh, dia maravilhoso, é bom. E na hora que a coisa fica nublado, e na hora que passa uma nuvem e tampa o teu sol, então é aquela vida cristã de altos e baixos. É igual um voo de pica-pau, né? Ele vai voando assim. Mas isso representa uma fase do cristianismo. É claro, se você morrer, qualquer um morrer nessa fase, vai para o céu, não há problema. Mas isso está falando da tua condição, o teu bem-estar com Deus. E esse bem-estar, ele não é um bem-estar. Ele é bem, mas não está tão bem como devia estar. Não é assim? Então há aquele outro passo, entrar dentro do átrio. Ali a situação é melhor, ali está coberto, ali já não está mais sob o sol escaldante, a poeira lá fora. Mas ali havia os candelabros, de vez em quando o cristão, o candelabro solta um chumaço de fumaça, né? A coisa fica enfumaçada por um pouco, perde o equilíbrio, mas esse está numa melhor posição do que aquele que está lá fora. E o que está lá fora está numa melhor posição do que aquele que nem pode entrar, nem pode crer. Mas é esta a intenção de Deus, vivermos nestas condições? Não. Quando Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, Ele está nos oferecendo o verdadeiro repouso. E o verdadeiro repouso está aí além do véu, está na presença de Deus. É a tua vida, a tua comunhão. E eu quero dizer isso: nada pode ou poderia interferir entre a tua comunhão com Deus. Nada. Paulo diz que nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nada poderia separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada. Então veja vocês, quando há pequenas coisas nos tira do sério, é isso. Quando há pequenas coisas tolda aquela visão espiritual, isso é o lado humano, é a fraqueza humana. Agora, por que a vontade de Deus é esta? É alcançar aquela estabilidade que Paulo tinha, que Pedro alcançou, e milhões de irmãos têm alcançado. Agora, se algum dia alguém alcançou, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você pode alcançar, eu posso alcançar. Então veja, há um nível espiritual para se viver. Mas quem pode entrar além do véu? Isso depende de cada um. Eu não posso entrar por você, nem você por mim.
Como disse o irmão Brana sobre Arão, Arão tinha que entrar por si mesmo, o convite estava feito. Então, interne-se em Deus, entre em Deus e deixe Deus entrar em você. Como pastor? Esvazie mais de você. Eu creio que o que importa é uma rendição, é se entregar. Se eu tenho um copo cheio de alguma coisa, como eu posso pôr outra coisa ali dentro? Se aquele copo já está ocupado, eu tenho que esvaziar. Muitos de nós estamos preocupados em nos encher, mas na verdade só deve se preocupar depois de estar vazio. Então a primeira preocupação é se esvaziar do seu orgulho, de sua vaidade, de seus complexos, de sua própria vontade. Eu gosto de ver Maria, ela diz, cumpra-se em mim a tua vontade. Ela não procurou entender as coisas. É Deus? É, então aqui estou. Aqui estou. Tem muitos que querem entender, e a Escritura nunca manda que você entenda. Se um dia, diz o profeta, nós entendêssemos a Deus, seríamos como Deus. Jesus sempre disse, creia. Nunca ele disse, entenda isto, mas creia. E Maria diz, Senhor, é o Senhor? Então cumpra-se em mim a tua vontade. Ela não ficou pensando, o que vai dizer o meu noivo, eu aparecer grávida, barriguda, o que vai dizer o meu sacerdote, minha mãe, meu pai, minha família, a cidadezinha. É claro que ela caiu na boca de todo mundo, mas ela sabia aonde ela estava. Então é isso, irmãos. Agora eu queria falar um pouquinho mesmo, era sobre esse tema. Jesus dizendo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E olha onde isto leva. E encontrareis descanso para as vossas almas. Aprender, isso é algo que compete para quem tem interesse, para quem realmente quer aprender. Isso é algo para uma pessoa que quer trilhar o caminho do bem, o caminho em nossa fé, o caminho espiritual, o caminho do sucesso. Ninguém nasce sabendo. Todos nós temos que aprender na vida. Aprendemos a falar, aprendemos a andar, aprendemos a ler, aprendemos a trabalhar, aprende-se. E o importante é que sempre há alguém pronto para nos ensinar. E aqui Jesus, ele se oferece para ser o quê? O nosso mestre, o nosso instrutor. Então veja vocês que na verdade a vida ela é um aprendizado. Ela é um aprendizado contínuo. Por isso que tem aquele ditado, morrendo e aprendendo, né? É um aprendizado contínuo. Mas aqui estamos falando de um aprendizado mais alto do que aprender uma profissão, ser um mecânico, ou do que qualquer outra coisa, ser um carpinteiro, né? É aprender a ser manso e humilde. Mas, pastor, a gente pode aprender isto? Bem, a Escritura diz que temos que aprender. Então é possível alcançar essa mansidão. Quem aprende, chega lá, não é? Porque não é um dom. Veja vocês, as virtudes, elas não são dons. São, como diz o profeta, caráter não é um dom, é uma conquista.
é uma vitória. A pessoa teve que lutar para obter. Assim também, a mansidão, a temperança, a paciência, a piedade, todas estas coisas, a própria Bíblia nos fala de aprender a temer, aprender a ouvir, aprender a falar na hora certa. Então, para tudo existe o aprendizado. E Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Veja vocês que então devemos olhar para Ele, para os seus exemplos. A maior instrução, ela vem dos exemplos. Então olha para Cristo, para o seu exemplo. As Escrituras em Hebreus, creio que é 5, verso 8, diz que ele, apesar de ser filho, olha bem, aprendeu a obediência pelo que sofreu. Mas olha, porque quando pensamos em termos de Cristo, de Jesus, cremos que tudo veio já, vamos dizer, a tampa, a panela e a tampa feitinha, ele não teve que se esforçar em nada. Não, Jesus, ele tinha que crer na palavra do Pai, da mesma maneira que nós somos chamados a crer. Ele tinha que aceitar aquilo que falava dele, que era para ele, e ele tinha que tomar aquilo, por fé, como nós temos que tomar. Ele aprendeu isto. Ele aprendeu a obediência, como diz a Bíblia, pelo que sofreu. Então, pastor, os sofrimentos, eles vêm para nos arrasar? Não. As lutas, as provas, eles vêm para nos refinar, para nos modelar. A questão é saber como receber. Se você sabe receber uma crítica, você pode fazer daquela crítica se tornar construtiva. Por exemplo, um administrador público, um prefeito, vamos dizer, quem vai ver o que falta fazer, vai criticar, é a oposição. Não é os amigos ao lado que só bajula e só o aplaude. Agora, se ele é esperto, ele vai aproveitar a ajuda da oposição. Aquela rua está danificada, olha, eu não sabia, vai lá, manda as patrolas lá, vamos ajeitar. Então, veja, as críticas para uma pessoa que sabe, elas somente lhe ajudarão. Os problemas somente vai lhe ajudar. Porque de alguma ou outra maneira, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. A questão é saber como receber, como ver aquilo, como encarar aquilo. Então veja vocês, tudo contribui para o bem. A vida é um aprendizado contínuo. Você deve aprender com seus próprios erros. Nada melhor do que uma lição com os próprios erros da gente. E quando as coisas vai só de sucesso em sucesso, a pessoa não analisa e nem tem aquela devida prudência. Mas quando dá uma escorregada, quando aquele time de futebol que só levava vitória, toma uns 3-0, aí eles vão parar, vão considerar onde que estão as falhas.
E Deus permite na nossa vida fracasso. Mas com que intenção? Para aprendermos com os nossos próprios fracassos. Que não é desta maneira que se leva as coisas. Que não é desta maneira que tem que ser feito. Se a coisa não está dando resultado positivo, então é porque você está agindo de uma maneira errada. Errado. Vamos dizer, se o casamento cada dia está afundando mais, se os negócios cada dia está afundando mais, se a própria saúde cada dia está afundando mais, então não está havendo uma condução correta. Essa é a verdade. Então aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu estive olhando a palavra manso no dicionário. Todo mundo sabe que é manso, né? Não confunde manso com lerdo, não. São duas coisas diferentes. Diz o dicionário, é uma pessoa que tem um gênio brando, tem uma índole pacífica, uma pessoa serena, sossegada. Em outras palavras, descansada. E nós admiramos, vocês admiram a pessoa mansa, equilibrada, pessoa ponderada, fala na hora que tem que falar. A gente admira esse tipo. E eu lembro que a Escritura diz que Moisés era o homem mais manso da terra. No dia que ele ficou brabo, o chão abriu, né? Mas ele era o homem mais manso. E vemos que as Escrituras, se você fizer um levantamento nas Escrituras, sobre as pessoas, a mansidão, pessoas mansas, a Bíblia diz que Deus ouve a oração dos mansos. E mais, os mansos herdarão o quê? Não é os nervosos, não é os agitados, não é aqueles que têm que ser agora. Tem pessoa que nem espera, não tem, e não vamos entrar na questão paciência e mansidão. Todo manso é paciente. E toda pessoa impaciente não é mansa. Nem não tem, é a mesma coisa, sabe? É por aí. Então veja vocês, aprendei de mim que sou manso. Mas Jesus aprendeu a ser manso. Foi com a própria vida, foi com o sofrimento, foi com as dificuldades. Como que aprendemos a paciência? Não é pelas dificuldades? Ter que esperar, ter que aguentar isso, até que aquilo passe, até que aquilo chegue. Ou chegue, né? Então veja, a própria vida temos que estar sempre atentos, porque quem quer aprender, deva estar atento, deva observar, entende? Para poder realmente aprender. Tem que ser um observador, tem que querer também aprender, porque há muitos que não querem aprender. No natural, aquele rapazinho não quer aprender, aquela menina não quer aprender. Aquele crente não quer aprender, por mais que o pastor fica rouco, ensinando, falando, mas não quer, entra aqui, sai aqui e amém. Então vejam vocês, a pessoa nunca vai a lugar nenhum. Vai ser sempre aquela coisa ignorante. Mas Deus não quer que você seja um ignorante, uma ignorante. Aprenda a ser manso. Aprenda a ser manso. Como? Aprenda que Deus reina e que você é importante para Ele. Ponha Ele no comando, na direção e deixa
Como diz, solta o cabo da nau, tome os remos da mão e siga com fé. Do que adianta a agitação, do que adianta a contenda, do que adianta a briga? Vai mudar alguma coisa? As coisas se obtêm melhor, irmãos, com mansidão, com paciência, na hora certa. Diz as Escrituras que a palavra certa, na hora certa, porque a palavra certa na hora errada é igual jogar comida dentro da lama. Mas a palavra certa na hora certa é igual, diz as Escrituras, maçãs de ouro em bandeja de prata. Deve ficar reluzente, lindo, né? Se alguém quiser me dar um presente desse, eu vou olhar bem. Deve ser linda, brilhando, reluzente. Que coisa bela, que coisa bonita, que coisa que encanta, mas na hora certa. Então, veja, se uma pessoa ela não é mansa, ela é agitada, nervosinha, nervosinho, precipitado. E lembre-se, o diabo te estuda. E ele sabe aonde tocar, bater ali com a tecla que ele vai bater para azedar o teu dia. Ele sabe. Mas você tem que saber confiar em Deus, deixar aprender com Jesus. Irmãos, ser manso e humilde. De quê? Por força? Não. De alma. Isso é uma prática natural. Não regras. Ninguém dá conta de seguir regras. Dá um pouco, mas toda a vida ninguém segue. Por isso, achegue a Deus, aprenda. Mas como, pastor, lembre, o aprendizado não é de uma vez. Você vai na escola, aprende a segurar o lápis, aprende a usar o lápis, aprende o que é o A, o que é o B, aprende as vogais, A, E, I, O, U, depois as consoantes. É devagar, não é de vez. E a paciência? Não, então vai devagar e vai sempre. Entende? E vai crescendo. E à medida que você avança na vida espiritual, você vai ver que o fundo, o pano de fundo da vida do cristão é este descanso, esta tranquilidade na fé, na comunhão, é esta vida estabelecida em Deus. Estabelecida. Aí sim. Outra coisa, antes, já passei 5 minutos, mais uns 2. Se Deus tem colocado, eu digo isto para os ministros, eu sempre tenho falado isto para os meus auxiliares. Olhe a maneira do nosso profeta. Qualquer pastor quer ser bem-sucedido, nós temos que aprender. Deus colocou diante de nós um pastor, nos deu um pastor, um profeta. Olha a maneira do irmão Branham. Era uma pessoa que se controlava. Era uma pessoa que tem tão belos atos. Você viu aquele assunto quando ele matou o javali? Quem leu essa história? Quase ninguém. Está no calendário. 2011, vocês não leram? Ele matou o javali, havia um concurso ali, e o javali era grande, o dele, ele chegou ali, tinha um velhinho na porta com o javali, e ele conversou com o velhinho disse, olha, até agora não apareceu ninguém com um javali maior do que o meu. E o maior estava lá atrás. Daí o irmão Branham deu um sinal para os 2 irmãos que aguentasse firme. E o horário foi passando
e a recompensa era ganhar uma espingarda. E o irmão Brana viu que estava com a espingarda velha. Precisava trocar pelo menos um, né? Se não dá trocar o velho, trocava a espingarda. E o irmão Brana ficou ali, deixou vencer o tempo. Depois ele disse, os irmãos, irmão Brana, o que é isso? O seu era bem maior. Falava, ele precisava mais. Eu fiquei ali esperando, porque se chegasse alguém na última hora com um javali maior, então eu apresentaria o meu. Mas se eu podia pegar e dar e pegar a espingarda e dar para ele. Ele disse, não é como se ele mesmo conquistasse. Irmãos, você olha tantos exemplos na vida do irmão Brana. Nós não temos que ir tão longe. Por que não aprendemos mais? Por exemplo, o irmão Brana como pastor, vocês já viram ele usar de autoridade, abusar de autoridade, desrespeitar, por mais fraco que fosse a fé daquela pessoa? Agora pergunta, os ministros querem aprender? A Bíblia diz que tem que imitar a fé do pastor, pelo menos aprender. E a igreja nunca vai acima da fé do pastor. E atentar para o seu modo de viver. Então é isso. O dia que você vê o pastor beber, então beba. Jogar, então jogue. Se nós não aprendermos com a coisa correta, e quantas vezes Deus coloca a coisa correta diante de nós? O irmão Brana diz que numa certa escola religiosa evangélica, tinha uma senhora que vendia, tinha ali vendia salgados e coisas para os alunos, uma senhora bem vestida, cabelo crescido, e enquanto os alunos daquela escola ali, as meninas viviam seminuas, e tudo cabelo cortado, o irmão Brana sabe o que ele disse? Aquela mulher que nem era uma religiosa, ele disse, Deus colocou ela ali como um exemplo. Calculou a ímpia como exemplo para as chamadas cristãs. Quantas vezes Deus faz isso? Deus usa quem quer que Ele queira usar. Deus coloca exemplo, Deus coloca um familiar, alguém na sua família, alguém que você lembra e vê a nobreza daquela pessoa, atitudes, exemplos. E você tem que catar aqui, catar ali, catar acolá, o que é bom. E com isso tudo, com todo esse arsenal, você aplica e diz, Senhor, me ajude. Senhor, deixa-me crescer nisto. Nós temos que nos deixar ser instruídos. E a palavra aprender, ela é isso mesmo, tomar conhecimento, se instruir. Como? Vamos tirar proveito de tudo que se vê, daquilo que se vê, o que é bom, né? E o que, então você deva observar. Tirar proveito de todas as coisas. Do que se vê, do que se ouve, do que é bom. E a vida segue sendo o quê? Uma escolha. Você escolhe o que você quer. Amém? Então, que o Senhor nos ajude a ser manso, humilde, de coração. E ele diz, e encontrareis descanso para vossas almas. Terminando, eu digo, a estatura do varão perfeito, aquelas 7 virtudes, elas são as 7 naturezas de Deus. E o profeta diz, Deus, quando ele vem morar em você, ele vem com a natureza dele, essas 7 naturezas. E ali está a demonstração de que Cristo está em você. De que Cristo está em você. Eu recordo logo que já saiu essa mensagem, uma querida irmãzinha, pequenininha, faladeira, ela chegou, irmão Febrônio,
Fé, eu tenho. Isso eu sei que eu tenho, eu creio mesmo. Virtude, eu tenho. Eu acho que eu tenho. Eu acho, né? Paciência, aí a coisa patinou. Eu não tenho. Mas eu acho que eu tenho. Enquanto você tem dúvida de que tem ou não tem, porque não tem. Essa é a pura verdade. Eu fiquei rindo, achando graça. A irmã vendo se ela tinha a natureza. Eu não me preocupo muito com isso. Porque à medida que eu entro em Deus, isso me vem automaticamente. Isso te vem automaticamente, naturalmente. Nunca se pede uma ovelha, produza lã, senão eu te arranco o couro e te faço um churrasco. Não, basta ela comer, aquilo é natural dela. Entende? Tem a natureza de Deus e é natural estas coisas. E à medida que mais entramos em Deus, mais se materializa estas naturezas, mais se manifesta. Mas se entra pouco, é pouco, né? E tudo depende do nível com Deus, o teu nível espiritual com Deus. Quanto mais alto se voa, por exemplo, já estou tomando tempo. Por que é que tem tantos casais que vivem pior do que cachorro com gato? Brigas e brigas e brigas e contenda e desavença, e a coisa chega a uma conclusão, vamos separar, não aguento mais. Claro. Como que um cristão, uma cristã quer vive como uma pessoa natural, carnal, ímpia, e quer ter sucesso? Irmãos, o que precisa é voar um pouco mais alto. É voar um tanto mais alto. Isso é o que é necessário. Uma certa vez alguém foi chamado às pressas para instruir um casalzinho. Um casal. Aquele alguém levou 2 horas instruindo aquele casal. Acalmou eles e olha, irmã, quando ele chega ao trabalho, você vê esse ajeito, fica bem perfumadinha, e vai lá no portão receber, e ele, olha, fez uma cartilha para encontrar, vamos dizer, a bendita convivência pacífica. Mas quem é que aguenta suportar cartilha hoje em dia? Os conselheiros naturais, aí, eles ensinam isso, os homens aí fora, esses que já são formados nesta área. Por isso só tem um recurso, entra em Cristo. Quando esse caso chegou para o pastor daquele casal, ele só falou, bem, o que eles precisam é voar mais alto. Quer dizer, o irmão Brand disse, se você quer estar certo, ser direito e reto, fique certo com Deus. Tanto certo com Deus, quanto mais com quem, irmãos? Agora, quando não está certo com Deus, nem consigo mesmo você fica certo. Nem paz com você mesmo você tem. E se não tem consigo, vai ter com os outros? Bem, incline vossas cabeças. Senhor Deus, por favor, Pai, desperte os nossos corações nesse grande interesse para aprender das Escrituras, para aprender contigo, para aprender com os exemplos dos santos, para aprender com os exemplos de pessoas que o Senhor coloca diante de nós, Senhor. Ó Deus, que esta menina aprenda com a sua mãe, que este irmão aprenda com outro irmão, que esses filhos aprendam com os pais. Ó Deus, que possamos aprender, tomar as coisas boas e certas um dos outros. Dá-nos, Senhor, aquele interesse profundo de querer crescer na vida espiritual, aprender, Senhor. Deus, eu peço que o Senhor desperte a cada um por esse desejo, que isso possa estar na alma
e possa, ó Deus, mover ali a tal ponto que eles tenham sede e fome de ser como Cristo. Ó Deus, seja conosco e ajuda-nos. Até aqui tu nos ajudaste, mas eu sei que há muito que caminhar. Não digo, como disse Paulo, que já alcançamos a perfeição, mas uma coisa fazemos, Paulo diz que fazia, deixava aquilo que não edificava, aquilo que não ajudava, aquilo que só atrapalhava, deixava para trás e avançava para frente, para a perfeição em Cristo, para ser um verdadeiro cristão. Assim também ajuda-nos, Senhor, a deixar as coisas negativas, os complexos, os problemas, os fracassos, os erros, as afrontas que recebemos e leva isto no coração. Ajuda-nos, Senhor. Ó Deus, a olhar para frente, Pai, e deixar essas coisas que pesam e nos prende e não nos deixa avançar. Ó Deus, mas que o Senhor permita, Senhor, a gente fazer isto e assim chegar a Ti e alcançar aquilo que o Senhor deseja ver em nós. Perdoa nossas falhas, nossas precipitações, em palavras, em obras, em atitudes. Ó Deus, faça-nos ser pessoas mansas, humildes, pessoas confiadas. Dê ao Teu povo esta índole pacífica de um espírito manso e quieto diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos rapidamente, queridos irmãos, que Deus abençoe vocês da internet, e vamos nesse instante ter um períodozinho. Sei que eu tomei tanto vosso tempo, mas você ora em casa, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de meditação, você tem que criar bons hábitos, cultivar a sua vida espiritual. Então nós temos aí uns 10, 15 minutos, vamos ser objetivos em nossas petições. E oração não é só petição, por favor. Na verdade, você tem que começar agradecendo a Deus. Primeiro, você tem que conectar-se com Deus. E muitas vezes demora um pouco. Eu creio que todo mundo sabe disso, né? Pastor, como eu posso melhor conectar com Deus? Comece a adorar, comece a louvar. Concentre-se em Deus. Veja que estamos falando com o Criador e Senhor de tudo. E você entra no Espírito, e então você tem suas petições, seus agradecimentos, sua adoração, aí tem a coisa completa. Então que Deus abençoe.